Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula. Me chamo Laís Dias, sou gestora de investimentos imobiliários, investidora no mercado imobiliário e também fundadora da Apartamento 1006, que é uma imobiliária credenciada à Caixa no estado do Paraná. E venho apresentar para vocês um guia completo com todos os passos que vocês precisam para investir em um imóvel Caixa. Vamos começar? O primeiro passo é se familiarizar com o portal de busca de imóveis. Basta acessar www.caixa.gov.br/imóveis-caixa. Nessa página vocês vão encontrar tudo o que é necessário. Conseguem fazer downloads de cartilhas, de editais, entender o que é um imóvel Caixa, ver as vantagens, dúvidas frequentes, detalhes da proposta digital, regras de financiamento e também a lista de corretores e imobiliárias credenciadas. Sim, financiamento. É possível comprar imóveis de leilão Caixa utilizando o financiamento. Assessoria gratuita. Isso mesmo, é possível ter uma assessoria de um corretor ou imobiliária credenciada sem nenhum custo adicional. E nós vamos falar sobre isso mais para frente. Contas em dia. É muito comum imaginar que os imóveis sempre vêm com dívidas, mas não é bem assim. Sabe aquelas dúvidas que você sempre tem sobre diferenças de modalidades? Se tem dívida e se não tem dívida, se precisa pagar leiloeiro, se não precisa pagar leiloeiro? Tudo está aqui disponível no site da Caixa, inclusive muito material de apoio para download. A aba de perguntas frequentes. Essa aba é maravilhosa, porque as dúvidas normalmente são muito parecidas. E lá vocês conseguem encontrar várias respostas de perguntas frequentes. Então já sabem, né? A primeira lição dessa aula é entrar no site da Caixa e navegar por ele, ler todas as informações necessárias e se familiarizar com o portal para que vocês se sintam mais seguros nos próximos passos. Modalidades de venda. Primeiro leilão SFI. SFI quer dizer Sistema Financeiro Imobiliário. Com base na Lei de Alienação Fiduciária, o valor de venda no primeiro leilão, ele deve ser o que for maior, o valor da garantia atualizada ou então o valor da avaliação da prefeitura. Nessa modalidade, é preciso pagar 5% do leiloeiro e o lance não ocorre no site da Caixa, ocorre no site do leiloeiro. E as dívidas, como IPTU e condomínio, deverão ser pagas pelo arrematante. Se o imóvel não for arrematado em primeiro leilão, então ele vai para segundo leilão. Com base na mesma lei, o valor da venda, nesse caso, é o total da dívida do contrato mais as despesas de consolidação. As comissões de leiloeiro, dívidas e arrematação continuam do mesmo jeito que no primeiro leilão. Não havendo um arrematante, ou seja, se ninguém der lance nem no primeiro e nem no segundo leilão, a propriedade ela é consolidada, ou seja, agora ela faz parte do patrimônio Caixa, do patrimônio do banco, e não precisa mais seguir as leis da alienação fiduciária. E a partir desse momento, teoricamente, deixa de ser leilão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram dizer que imóveis Caixa não são leilão ou que não é leilão. É isso aqui que acontece. No primeiro e no segundo é leilão, é regido pela lei de alienação fiduciária. Sim, existe a regrinha lá do preço vil, mas a partir daqui, se não teve arrematante, ninguém arrematou, esse imóvel ele é consolidado, passa a fazer parte do patrimônio Caixa e vai para a nova modalidade de venda, que é a licitação aberta. A prática ela é muito parecida. O lance continua sendo lá no site do leiloeiro, mas agora não é mais baseado na lei da alienação fiduciária, mas sim na lei das estatais. Então, o valor de venda pode ser qualquer valor
e um desconto com base no valor de avaliação. Na prática, é super parecido como o primeiro leilão e o segundo leilão. Você será direcionado lá para o site do leiloeiro para fazer o seu lance no site do leiloeiro. É preciso pagar os 5% de comissão após a sua arrematação, só que as despesas de IPTU e condomínio nessa modalidade, elas serão pagas pela Caixa após a sua arrematação. Mas caso não haja nenhum licitante nessa modalidade, vamos para a parte mais maravilhosa desse mundo de imóveis caixa. Venda online. Sim, a disputa é muito parecida com um leilão normal, então tem lá um cronômetro, esse cronômetro tem alguns dias e você consegue ver a contagem regressiva. Existe disputa se você tiver concorrentes para aquele imóvel, né? Caso ele tenha lances, você consegue acompanhar, mas nesse caso tudo acontece dentro do site da Caixa, não é necessário se direcionar ou então fazer cadastros em sites de leiloeiros. E por conta disso, não é necessário pagar 5% de comissionamento para um leiloeiro, porque não vai haver leiloeiro. Por isso que essa modalidade ela é ótima para quem deseja iniciar com pouco capital, pois não precisa pagar 5% de leiloeiro e também não precisa pagar as dívidas, porque nessa modalidade as dívidas também serão pagas pela Caixa. Venda direta online. Nessa etapa, o imóvel continua tendo um desconto sobre o valor de avaliação atual, mas com um detalhe: não existe mais disputa. Sim, é quando vocês encontram aquele cronômetro zerado. Então, nessa etapa, você não terá concorrente, ou seja, o imóvel já passou por todas as etapas, todas as chances de venda e ele não teve nenhum lance. Então, agora ele vai ficar lá no site da Caixa com o cronômetro zerado e a primeira pessoa que oferecer o valor mínimo, né? O mínimo, não precisa colocar nada acima, você pode utilizar mesmo o valor que eles estão pedindo. Quem der esse lance, leva esse imóvel na mesma hora. Como ocorre dentro do site da Caixa, não tem taxa de leiloeiro e também todas as dívidas de IPTU e condomínio que forem até o dia do seu lance, elas serão pagas pela Caixa. E ela é a última etapa de venda dos imóveis Caixa. Então, vamos lá para a linha do tempo. Assim, olhando de maneira macro, nós conseguimos ver primeiro leilão SFI, segundo leilão SFI, licitação Caixa, venda online e venda direta online. Nas 3 primeiras etapas da linha do tempo, vocês precisam pagar 5% do leiloeiro. Por quê? Porque a disputa desse imóvel, ela vai ocorrer dentro de um site de leiloeiro, então ela não ocorre dentro do site da Caixa. Existe uma data para finalização desse leilão e você vai encontrar no edital, no site da Caixa, na indicação desse imóvel. O link do leiloeiro também estará atrelado ao anúncio daquele imóvel específico. Em primeiro e segundo leilão, tudo ocorre com base na lei da alienação fiduciária, existe 5% de taxa de leiloeiro, a disputa ocorre no site do leiloeiro e quem é responsável por pagar as dívidas do imóvel, seja IPTU e condomínio, é o arrematante. Já na disputa intermediária ali, a do meio, a licitação Caixa ou licitação aberta, ela já não é mais regida pela lei da alienação fiduciária, daqui para frente não tem mais base na lei da alienação fiduciária. Na licitação você continua pagando o leiloeiro, a disputa continua sendo lá no site do leiloeiro, mas as dívidas do imóvel serão pagas pela Caixa, então você não precisa mais se preocupar em ficar procurando qual o valor da dívida de IPTU, qual o valor da dívida de condomínio, porque isso não é importante nessa etapa. Após a sua compra do imóvel, a sua assinatura de financiamento ou então o seu pagamento do imóvel selecionado, todas as dívidas de IPTU e de condomínio, elas serão encaminhadas para o setor de pagamento de dívidas da Caixa. Por fim, as 2 últimas etapas, venda online e venda direta online. Elas ocorrem dentro do site da Caixa,
tendo a diferença de que na venda online existe disputa, ou seja, pode ser que outras pessoas estejam interessadas no mesmo imóvel que você e vocês vão disputar e leva quem der o maior lance. E já na venda direta online, leva quem der o primeiro lance, ou seja, quem oferecer o lance mínimo pela primeira vez, leva o imóvel. Por quê? Porque nessa etapa ele já passou por todas as outras, ninguém disputou na venda online, então zerou aquele cronômetro e o imóvel volta e fica lá com o cronômetro zerado. Nessas etapas também não é necessário pagar as dívidas do imóvel, não quer dizer que o imóvel não tenha dívidas. A questão é, depois que você comprar esse imóvel, as dívidas serão geradas lá, os boletos serão gerados e encaminhados para o setor de pagamento. Bom, agora que você já entendeu todas as diferenças entre cada modalidade, vamos para a prática, como encontrar o seu imóvel. Nós preparamos essa planilha aqui, que é uma planilha exclusiva nossa da Apartamento 1006, onde eu fiz uma separação entre as planilhas, deixando ali separadinho o que tem dívidas, o que tem leiloeiro, o que não tem leiloeiro e o que é direto no imóvel da Caixa, o que tem leiloeiro com dívidas ou não. Então tá tudo separado, tá? Mas a planilha do seu estado, vocês conseguem encontrar a planilha direto lá no site da Caixa e também ali na última aba dessa planilha exclusiva tem o link que direciona para a planilha da Caixa, onde vocês conseguem fazer o download exatamente do seu estado. Lá no site também, no nosso menu Imóveis Caixa, vocês também têm o atalho para fazer o download da planilha completa do estado e atualizada. Nessa planilha, vocês conseguem encontrar o valor de avaliação, o valor de lance, o percentual de desconto entre o valor de avaliação e o valor de lance, o tipo de imóvel e a modalidade de venda. Também na última coluna, vocês conseguem encontrar um link que vai direcionar para o anúncio do imóvel lá no site da Caixa. Eu, particularmente, gosto muito de analisar os imóveis na planilha, porque a gente consegue ter uma visão mais macro, né? Vendo todos os detalhes. Essa planilha em especial, eu fiz essa separação para vocês, para não se confundirem com o que tem leiloeiro, o que tem dívidas ou o que não tem. Mas na coluna, se vocês baixarem diretamente do site da Caixa, ela já aparece todas as especificações necessárias, como modalidade de venda, o tipo de imóvel, o percentual de desconto, o valor de avaliação, o valor de lance inicial, endereço, cidade, ali o código do imóvel, e na última coluna vocês conseguem encontrar um link que direciona para o anúncio desse imóvel lá no site da Caixa. Nessa planilha, eu deixei vários estados ali embaixo, vocês conseguem conferir. E na última aba tem o link que direciona diretamente para o site da Caixa, para você conseguir fazer o download da planilha atualizada do seu estado. Você também consegue encontrar o atalho para esse link lá no nosso site, na aba Imóveis Caixa. Na última coluna, vocês conseguem acessar o link e esse link direciona direto para o site da Caixa. Vocês também conseguem encontrar diretamente no site. Mas vamos lá para as informações importantes. O valor de avaliação, o valor de lance mínimo, o percentual de desconto. E nesse caso, é um imóvel da venda online, ou seja, que está com o cronômetro zerado. E aqui tem alguns detalhes. No caso, ele não aceita financiamento, ele não aceita parcelamento ou consórcio, possui uma ação judicial, possui uma área não averbada e também não aceita FGTS. Todas as informações importantes, elas ficam nesse lado direito. Questão de fotos. As fotos normalmente são fotos do Google Maps da fachada do imóvel e pode ser que essa foto não seja a foto correta. Você também pode baixar a matrícula do imóvel, clicando nesse link, que você encontrará em todos os imóveis. É muito importante ler a matrícula para você conseguir ver a idade do imóvel e todos os detalhes necessários. Aqui nessa página, caso você quisesse dar o seu lance nesse imóvel,
bastava clicar em fazer uma proposta. Se quisesse procurar outros imóveis dentro do site da Caixa, poderia clicar em buscar imóveis. Voltando para a nossa planilha, lá na última aba, em outros, vocês terão acesso a um link que direcionará diretamente para esse site aqui, para essa parte do site, onde vocês conseguem fazer o download da planilha atualizada do estado escolhido. Agora, clicando em buscar imóveis, vai abrir uma página onde você vai selecionar o estado da sua preferência. Aqui eu vou selecionar o estado do Paraná. Depois, você vai selecionar a cidade. Caso a cidade que você deseja, se ela não estiver aparecendo aqui, é porque não tem um imóvel disponível naquele momento. Eu vou selecionar Curitiba. Na modalidade, vocês podem não selecionar nada, que é o que eu oriento, então deixar lá em selecione, ou selecionar alguma coisa da sua preferência, ali a venda direta ou a venda online. Eu sempre oriento a deixar no selecione, porque como eu expliquei para vocês lá, normalmente o imóvel vai para primeiro e segundo leilão, depois ele vai para licitação e depois ele vai para venda direta online e para venda online. Então, quando você encontra um imóvel em primeiro leilão ou então em leilão de edital único ali no início, pode ser que você não se interesse por comprar aquele imóvel naquela modalidade, mas assim você consegue ver as datas que vão ocorrer as disputas e acompanhar aquele imóvel para você arrematar ele lá na frente. Ou então até mesmo ficar observando e caso tenha concorrente, você também entrar na disputa, mas caso não tenha, você ficar esperando esse imóvel ir lá para a licitação aberta, para você não precisar pagar as dívidas, ou então se não vender na licitação, ele ir lá para venda online, né, ou para venda direta, para que você não precise pagar o comissionamento do leiloeiro. Nesse caso aqui, eu fiz uma seleção e apareceram todos os imóveis disponíveis. Como vocês podem ver, você consegue identificar qual é o tipo de leilão, também a data que vai ocorrer ali a disputa e o nome do leiloeiro. Observem também que, mesmo sendo na mesma cidade, os leiloeiros são diferentes. Então, por isso que o ideal é sempre acompanhar no site da Caixa e não acompanhar no site do leiloeiro específico. Vamos utilizar como exemplo esse imóvel aqui, do condomínio Spazio Champville. Como vocês podem reparar, existem mais de uma opção de imóvel nesse condomínio específico. E nem por isso eles serão feitos pelo mesmo leiloeiro e nem no mesmo dia. No exemplo aqui de Curitiba, vocês podem reparar que existem várias páginas de imóveis. Pode ser que na sua cidade, ali na cidade que você selecionou, não tenha várias páginas de imóveis, ou então tem apenas um ou dois imóveis. E isso é normal. Você precisa acompanhar o site da Caixa, porque sempre entram novidades. Algo interessante também é você ir para regiões metropolitanas ali da cidade que você deseja, mas tudo vai depender do seu planejamento e o seu objetivo de compra. Aqui eu vou alterar a procura para uma região metropolitana, Campo Largo. É região metropolitana de Curitiba e eu pessoalmente já fiz 4 arrematações nessa cidade. Teve uma época que eu entrava e quase não tinham opções, e esse é um exemplo perfeito. Algumas vezes tinham uma ou duas opções, e agora temos mais de 40 opções na mesma cidade, mesmo sendo uma região metropolitana. E olhando assim, de maneira geral, sem selecionar a modalidade de venda, você consegue ter uma visão mais ampla das oportunidades naquela região. Ou então, por exemplo, se compensa arrematar na licitação, ou então lá na venda online e fazer uma comparação de preços. Preparados para o próximo passo? O cadastro.
Caso você não tenha um cadastro no site da Caixa, quando você clicar em fazer proposta, vai abrir a aba para preencher e fazer o seu cadastro. Caso você já tenha um cadastro, você fará apenas o login. Após fazer o login, você será direcionado para o imóvel selecionado. Nesse caso, é um imóvel de venda online, ou seja, não terá disputa. Então, só de fazer o preenchimento da proposta, o imóvel já será seu. Mas lembre-se, antes disso, você já terá que ter lido todas as especificações. No caso desse imóvel aqui, ele não aceita financiamento. Dados do proponente. O preenchimento ele pode ser feito pela gente, né? No caso, a imobiliária credenciada, ou então por você. Com o seu login, automaticamente já vai aparecer os dados do primeiro proponente. Por que primeiro? Porque você pode ser o primeiro proponente e você pode adicionar um sócio também, como segundo proponente. Caso você não sinta-se à vontade para fazer esse preenchimento, nós podemos fazer o preenchimento por você. A única coisa que vai mudar é a seleção da primeira barra, que é sou proponente ou sou representante. Isso é só ir para o próximo passo. Nessa etapa, você vai indicar o Cresce de quem está te assessorando. Então, precisa selecionar Sim e fazer a indicação do Cresce. Nesse exemplo, nós estamos colocando o nosso Cresce do estado do Paraná, que é 8729. Após preencher, o nome da nossa imobiliária já vai aparecer automaticamente na segunda linha. Caso o seu imóvel seja em outro estado, é preciso que você verifique conosco qual será o Cresce indicado para o seu estado. Lembrando que nós atendemos todo o Brasil, mas cada estado tem um Cresce específico. É importante indicar nessa etapa que sim, houve intermediação imobiliária, porque lá na frente você vai precisar confirmar. Caso você não indique ninguém nessa etapa e coloque como não, em uma outra etapa você vai precisar indicar uma imobiliária aleatória, pois não é possível finalizar uma compra de imóvel caixa sem uma assessoria. Lembrando que todo serviço de assessoramento, ele é 100% gratuito para o arrematante, pois quem faz o pagamento do assessoramento é a própria Caixa. Até novembro do ano passado, esse passo ele não era obrigatório, ou seja, era possível você finalizar a sua compra de imóvel caixa sem indicar uma imobiliária credenciada ou até mesmo um corretor credenciado. E isso mudou porque, como as pessoas tinham a opção de não indicar, mesmo sendo um serviço gratuito desde sempre, nessas etapas de venda online e venda direta, as pessoas acabavam não indicando, mas isso gerava muito transtorno para a Caixa, porque no fim da operação, os clientes acabavam indo em agências, não conseguiam finalizar, não passavam a matrícula para o seu nome, não conseguia fazer registro e acabavam ligando para a Caixa muitas vezes e muitas vezes indo até a agência e não tendo um auxílio correto, porque a equipe de uma agência física, ela não é treinada para trabalhar com os imóveis Caixa. Então esse processo ele foi totalmente terceirizado para as empresas que prestam esse serviço para a Caixa, no caso, as imobiliárias credenciadas, tanto que hoje não é nem possível você ser um corretor credenciado Caixa. Para se credenciar, é preciso sim ser uma empresa imobiliária. Essas imobiliárias são treinadas com os treinamentos internos Caixa e responsáveis por auxiliar em todo o processo de compra dos imóveis Caixa. Então, a empresa indicada aqui será a sua ponte com a Caixa, quem tirará todas as suas dúvidas, vai te ajudar em questão de contas que precisam ser pagas pela Caixa e te auxiliar até esse imóvel estar em seu nome. Então, você pode indicar a imobiliária que está fazendo seu atendimento, pode solicitar o nosso atendimento e pedir o número de Cresce para o seu estado, ou então colocar não e depois ser direcionado para uma imobiliária credenciada aleatória, lá no passo número 5.
Logo abaixo tem o número da agência, que é a agência na qual você vai finalizar o seu financiamento. Nesse exemplo, nós utilizamos a agência 1482, que é uma agência no Água Verde, no Paraná, que é a agência que normalmente faz os nossos contratos. Mesmo que você seja de outro estado, caso você contrate o serviço de despachante, provavelmente o seu contrato será feito nessa agência. Mas, se você não for contratar um serviço de despachante, nós podemos indicar a agência Caixa mais próxima do seu endereço para você poder ir até lá e assinar o seu contrato. Após clicar em Próximo, você será direcionado para o passo número 4, que é a forma de pagamento. No imóvel que demos no exemplo, ele não aceita financiamento, então é um total de recursos próprios, então ele não precisa indicar um CCA. Mas digamos que você precise fazer financiamento. Temos um ponto de atenção nesse caso. Caso você precise fazer um financiamento, é necessário que você solicite uma avaliação de crédito antes de dar o seu lance. Você pode fazer isso com o seu CCA da sua preferência ou então com a R. Simões Negócios, que é o CCA que nós indicamos e que faz parceria com o Apartamento 1006. A equipe de CCA fará a sua análise de crédito como uma pré-análise. Com ela, nós teremos um parâmetro de quanto vai liberar no seu financiamento. Ela não é a finalização, porque mesmo com uma pré-aprovação, só vai para a conformidade depois que você tiver escolhido o seu imóvel. Mas, tendo uma pré-aprovação, nós conseguimos ter um parâmetro do valor que será liberado. E por que isso é tão importante? Imagine que você vá fazer financiamento. Aí você já pagou o leiloeiro, ou então a entrada, ou então pagou o leiloeiro e entrada, e aí o seu financiamento não é aprovado. Esse valor, ele não será devolvido, além de ter que cumprir com a penalidade de não poder dar lance pelos próximos 12 meses. Mas sabendo de tudo isso, tendo feito a sua pré-aprovação, R. Simões Negócios, esse será um número indicado nessa etapa, 669890, que é um número de CCA, ou então um número de CCA da sua preferência. Aqui também é o momento onde você vai colocar o valor da sua entrada, lembrando que, caso o imóvel aceite financiamento, é possível que você dê apenas 5% de entrada, se o valor pré-aprovado cobrir os outros 95%. E também tem mais uma regrinha. O valor do seu lance, ele não pode ser superior a 90% do valor de avaliação daquele imóvel, para que seja possível dar a entrada de 5%. Sabendo de tudo isso, você vai preencher o que será de cada recurso, se vai utilizar FGTS, se vai utilizar financiamento e o que será de recursos próprios, e automaticamente o total da proposta é somado. A questão do FGTS, existem várias regras sobre o uso de FGTS, então você precisa verificar isso com o CCA antes de ir para o lance. Mas o que eu posso adiantar para vocês sobre a questão do FGTS é assim: se você não possuir um imóvel e for o seu primeiro imóvel, tem mais chances de a gente conseguir utilizar esse FGTS como entrada. Mas, via de regra, a maioria dos imóveis não aceita o FGTS como entrada. Nós temos uma solução para esse problema, que é não utilizar o FGTS logo aqui na entrada, mas depois de ter assinado o seu contrato e já ter o seu financiamento, você consegue utilizar o seu FGTS amortizando o saldo devedor. Ok, configurado toda a forma de pagamento, você vai clicar em Próximo. Nesse exemplo, como lá no início nós já indicamos o CRES 8729, automaticamente já aparece o nome da imobiliária, Apartamento 1006. Ok, caso você não tivesse feito uma indicação, não tivesse escolhido uma imobiliária lá no início, obrigatoriamente para finalizar seria necessário escolher uma imobiliária. Então, você precisaria clicar ali ao lado e escolher entre as imobiliárias do estado que aparecerem para você. Mas é muito importante que vocês indiquem a nossa imobiliária, o CRES, do estado onde é o imóvel que você está arrematando,
lá no início, tá bom? Porque a nossa remuneração e também o nosso trabalho, ele é diferente quando você indica lá em cima e quando você indica aqui na quinta etapa. Então, é bem importante que vocês digitem o nosso Cresce indicado lá em cima. Lembrando, se não for no estado do Paraná, vocês precisam conferir com a gente o número do Cresce do estado indicado lá durante o atendimento, antes de ir para a etapa do lance. Clicando em próximo, vocês serão direcionados para o passo número 6, a declaração de origem de recursos, ok? Então, vocês só vão selecionar de onde vêm os recursos próprios que você está colocando na compra desse imóvel. Caso você tenha algum parente próximo que trabalhe na Caixa, é preciso indicar e depois confirmar que você não é um robô. Depois disso, é só gravar a proposta e pronto, a sua proposta será gravada. Como nesse exemplo nós estamos utilizando um imóvel da venda online, ele vai diretamente lá para primeiro colocado e a sua proposta já ficará pronta com todos os detalhes que você precisa fazer download, ok? Caso fosse uma disputa, aí ela ficaria em primeiro lugar, entrariam outros lances, se fosse isso, e você teria que ficar competindo, dando mais lances até ter o lance vencedor. Mas o preenchimento inicial seria bem parecido. Então, vai aparecer o endereço do imóvel, o valor de avaliação, o valor mínimo de venda, qual foi a sua proposta, qual foi a maior proposta, no caso, que venceu. Também a imobiliária ali como indicação. E lá embaixo, na parte azul, embaixo da primeira coluna, terão as opções: clique para alterar dados da proposta, clique para imprimir boleto e clique para imprimir matrícula de imóvel e também imprimir a proposta. Você vai alterar algum dado da sua proposta, caso precise. Por exemplo, quando você está em uma disputa, que não foi o caso do exemplo, mas digamos que você esteja em uma disputa, você coloca o primeiro valor de entrada e depois o valor de financiamento. E conforme você vai aumentando aqueles seus lances, o valor de entrada ele vai ajustando. Então você pode ir lá e reduzir, né, essa entrada para os 5%. Depois de ter o valor da sua proposta definidinho, você vai clicar para imprimir o boleto de pagamento. Vai clicar nesse boleto, não precisa necessariamente imprimir no sentido de fazer um papel, né, ali numa impressora, mas quando você clicar ali, ele vai aparecer um PDF com os dados de pagamento para aquele boleto. Você vai realizar o pagamento daquele boleto dentro de 24 horas, 48 horas. Você vai realizar o pagamento dentro de 48 horas. Assim que você tiver o boleto e o comprovante de pagamento, você vai encaminhar o boleto, o comprovante de pagamento e a proposta. Se você estiver tendo esse atendimento conosco, o procedimento é um grupo de WhatsApp, onde vai ter a equipe da R. Simões, a minha equipe e você e os seus sócios, caso você tenha sócios. Esses boletos, o boleto gerado, depois o comprovante de pagamento e a proposta, elas deverão ser enviadas nesse grupo e a partir daí todo o seu processo de financiamento já iniciará. Caso você tenha optado por fazer de maneira diferente, você vai precisar imprimir a sua proposta, imprimir o seu boleto, imprimir o seu comprovante de pagamento e ir até uma agência caixa, pegar senha, pegar fila e ficar esperando, bem aquela coisa anos 90, que no fim vai dar tudo certo, mas é só mais trabalho. Bom, vocês já entenderam como comprar na venda online ou na venda direta. Agora, vamos voltar na busca, aquele passo a passo normal, buscar seu imóvel, selecionar o estado, selecionar a cidade. E nesse momento, nós vamos selecionar licitação aberta, para vocês entenderem a diferença da disputa de maneira prática nessa modalidade. Então, selecionamos licitação aberta e como vocês conseguem reparar, cada imóvel está indicando qual será o leiloeiro.
e cada imóvel tem um leiloeiro diferente. Vamos clicar nesse exemplo aqui, que será leiloado pelo Eduardo Schmidt. Quando você clicar em Der seu lance, automaticamente a Caixa vai te direcionar para o site do leiloeiro, o que foi maravilhoso. Essa função ela é nova, mas ela é maravilhosa, porque existem muitos sites fakes de leiloeiros. Lá no site do leiloeiro, você vai clicar em fazer o seu cadastro. Se você for arrematar em pessoa jurídica, faz o cadastro jurídico. Se for pessoa física, faz o cadastro em pessoa física. O que eu quero que fique claro para vocês com esse exemplo aqui? Parem de ficar preocupados com lista de leiloeiro, em comprar lista, em ficar procurando leiloeiros. Não, se você vai comprar um imóvel caixa, tá? Estamos falando de imóveis caixa. Se você vai procurar um imóvel caixa, você vai procurar o imóvel no site da Caixa. Assim que você encontrar o imóvel que você deseja disputar, você vai clicar no imóvel, clicar em Dê seu lance e em OK, que você está entendendo que será direcionado para um outro site de leiloeiro, né? Um outro site, não o site da Caixa, e você será direcionado para o site do leiloeiro específico daquele imóvel que você desejou. Cada leiloeiro, ele faz o leilão de um lote. São lotes normalmente de 250, 280, 300 imóveis. Não são na mesma cidade, tanto que aqui nos exemplos vocês podem reparar as cidades, ou até mesmo mais para frente vou colocar para vocês entenderem que até mesmo no mesmo condomínio, cada imóvel é leiloado por um leiloeiro diferente. Então aqui, olha, acompanhem. Estou entrando em vários sites de leiloeiros. Cada imóvel vai te direcionar para um site completamente seguro, porque você não está digitando e pegando esse link em qualquer lugar. Você está pegando o link no site da Caixa. Vejam esse exemplo aqui de um espaço Champville. Inclusive, o meu primeiro apartamento foi nesse condomínio que eu comprei lá em 2015. Tem 3 no mesmo condomínio. Todos estão com leiloeiros diferentes. E é normal. Não é porque é no mesmo condomínio que vai ser com o mesmo leiloeiro. Então, sempre vocês vão fazer isso: entrar no site da Caixa, encontrar o imóvel que vocês desejam, ir lá, clicar em Dê seu lance, clicar em OK, serão direcionados para o site do leiloeiro. No site do leiloeiro, vocês vão fazer um cadastro com nome de quem será o arrematante. Digamos, eu estou arrematando para minha mãe. Você vai arrematar para sua mãe em seu nome ou em nome da sua mãe? Se for em nome da sua mãe, você vai fazer o cadastro todinho em nome da sua mãe, não em seu nome. Precisa ser um cadastro de quem realmente será o arrematante. Lá no site do leiloeiro tem a aba para você fazer o seu cadastro e também todos os próximos leilões. Aí você precisa encontrar qual é o seu leilão, porque o leiloeiro não faz só leilão da Caixa, ele faz vários leilões. Aí você vai encontrar qual é o leilão que você deseja participar, vai clicar e vai pedir a habilitação para aquele leilão que você deseja participar. O layout de cada leiloeiro e alguns detalhes são um pouquinho diferentes, mas via de regra, o leilão é uma disputa onde você precisa fazer a habilitação, enviar a sua documentação, se habilitar para aquele leilão específico e participar. Ir dando seus lances, cada leilão tem um tipo de incremento mínimo, ou seja, o valor que você pode colocar acima, ele normalmente tem um mínimo, pode ser um mínimo de R$ 1.000, um mínimo de 5.000. Já vi alguns com mínimo de 10.000, inclusive já participei com mínimo de 10.000. Lá na minha página do TikTok tem vários exemplos de leilão ao vivo. Quando eu participo, eu sempre mostro para vocês. Então, ok, escolheu o imóvel, entrou no site do leiloeiro, fez o cadastro no site do leiloeiro, pediu a habilitação para participar do leilão específico, participou e ganhou. Foi o grande vencedor. Maravilha! O que você vai fazer? Vai pagar os 5% do leiloeiro, vai contar pra gente que você ganhou, vai pagar os 5% do leiloeiro, vai
falar para ele como será a sua forma de pagamento, se é à vista ou se é com financiamento, indicar isso e aguardar a proposta assinada do leiloeiro. Então, vai aguardar a homologação e só após a homologação é que você terá acesso lá na aba Meus Resultados, daquele jeitinho que é automático quando é na venda online. Lembra lá daquela página que tinha primeiro lugar, o nome do imóvel e todos os detalhes? Só vai aparecer lá no site da Caixa, no perfil da Caixa de vocês, depois da homologação. A homologação demora aproximadamente 15 dias. E só então vocês vão fazer a indicação da imobiliária. A mesma coisa, cada estado tem o seu número de CRESSE, vocês vão verificar com a gente qual é o número do CRESSE do estado de vocês, e aí vão procurar e fazer a indicação, e de novo, todo aquele processo igual nas outras modalidades. Que é pagar o boleto, fazer ajuste na proposta caso precise, imprimir a proposta e encaminhar para a gente no nosso grupo de WhatsApp, e a partir dali nós já iniciaremos o processo de financiamento. Tudo isso vai ocorrer dentro de 30 dias após a homologação ou então após ter a proposta. Vocês enviaram o boleto pago da entrada, a proposta e tudo mais, e nós iniciamos o processo dentro do nosso grupo ali de WhatsApp. Dentro de 30 dias, você já terá ali o teu financiamento para fazer a assinatura. Isso em caso de financiamento. Se for pagamento à vista, você só vai emitir o boleto e já estará tudo pronto para seguir em frente com a documentação de registro. Estando tudo certo com a escolha do imóvel e pagamento, então nós vamos para a próxima etapa, que é o procedimento de registro de imóveis. Agora você terá duas opções. A primeira, e aqui eu indico, é contratar um despachante imobiliário. Ele cuidará de toda a parte de registro do imóvel e você poderá se concentrar em outras etapas, como, por exemplo, a posse desse imóvel. O serviço de despachante é normalmente encontrado junto ao seu CCA. No caso do nosso parceiro, da RS Simões, eles possuem um setor cartorário dentro do escritório de CCA. Uma equipe direcionada apenas para o procedimento de registro de imóveis e com uma alta experiência em imóveis de leilão. Esse serviço tem um custo adicional e é opcional, ou seja, você não precisa contratá-lo, é apenas indicado. Caso você queira fazer o procedimento, você mesmo pode fazer o procedimento seguindo as nossas orientações. Para que seja mais fácil tomar essa decisão, nós preparamos um passo a passo do procedimento de registro de imóveis, para que você consiga tomar essa decisão com base, já sabendo quais serão os procedimentos. O primeiro passo será solicitar a emissão da guia de ITBI junto à prefeitura da sua cidade. 2. Protocolar os seguintes documentos no registro de imóveis. A. 3 vias do contrato habitacional devidamente assinados por todas as partes, ou seja, por vocês e pelo representante Caixa. B. As procurações e subestabelecimentos do gerente que assinou o seu contrato. C. A guia de ITBI devidamente quitada junto ao documento de quitação. Acompanhar diariamente o andamento do protocolo de registro. 4. Em caso de impugnação ou exigência, analisar e cumprir as obrigatoriedades apresentadas pelo cartório. A. Se houver ressalvas, documentos adicionais ou alterações contratuais, dirigir-se à agência de contratação. 5. Após a conclusão do registro, encaminhar a matrícula atualizada e o contrato registrado à sua agência de contratação, a fim de finalizar todo o processo junto à Caixa. 6.
enviar a matrícula atualizada à Prefeitura para efetuar a alteração da titularidade do IPTU, para que o IPTU fique em seu nome. E após a conclusão da alteração, é preciso encaminhar o comprovante à Caixa, confirmando a troca de titularidade. É importante ressaltar que todo esse procedimento precisa ocorrer dentro de 30 dias, podendo ser prorrogado para 60 dias. E depois é só seguir para a posse do seu imóvel. Eu espero que essa aula tenha ajudado a esclarecer a maioria das dúvidas sobre os imóveis caixa e sintam-se à vontade para entrar em contato comigo via WhatsApp ou e-mail.